Espiritualidade na ação. Que alegria! Aqui reunidos de todo o Brasil. Mais uma vez, estamos aqui trabalhando temas que mexem com a nossa vida. E hoje a temática é espiritualidade e parlamentares perseguidos. Bem, olha só, hoje estará conosco apresentando esse programa o nosso querido professor doutor Marinho Soares. Ele é advogado, palestrante, mestre, doutor em Direito. E o detalhe, hein? Passou sempre em primeiro lugar. Na graduação, no mestrado e doutorado. Então, ou seja, é um irmão aí que tem a academia na veia. E precisamos de pessoas assim. Como vocês sabem, ele é um guerreiro, especialmente na Educafro, porque ele tem aberto ações civis públicas por danos coletivos à comunidade afro-brasileira. Marinho, dá seu oi pro povo aí, querido. Olá, Frei. Obrigado, como sempre, muito generoso. E primeiro dar o oi para toda essa população, como dizer que para mim é sempre um prazer inenarrável de estar aqui dividindo essa bancada com o senhor. E olha só, a bancada fica mais potente ainda quando o convidado de hoje é o ser humano que personifica o problema da perseguição da direita contra pessoas que pensam com ética. Nem falamos de esquerda, não. Basta pensar com ética. Basta ter postura ética que você é perseguido nas assembleias e nas câmaras brasileiras. Conosco, Renato Freitas, também advogado, grande jurista, atualmente deputado estadual na Assembleia do Paraná. E, pelo que eu senti no ar aí, ele está com uma possibilidade grande de ser, quem sabe, escolhido para deputado federal pelo Paraná. Renato, cadê você? Salve, 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 Frei, Marinha, todas as pessoas que nos assistem. Tamo junto, não tá morto quem peleia. Bem, gente, espiritualidade e parlamentares perseguidos. Vocês sabem que a violência política tem aumentado, especialmente no ano passado, atingiu números muito grandes. Durante o período eleitoral, foi algo assim escandaloso. O Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro considera como violência política qualquer tipo de agressão que tenha o objetivo de interferir na ação direta das lideranças políticas, como o silenciamento, a imposição de pontos de vistas e a eliminação do outro como pessoa ativa na sociedade. A temática é essa, mas antes, vamos refletir o nosso querido Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12, que tem uma mensagem muito boa para nós. Vamos ver então Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós injustamente, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Querido Mateus, sempre nos orientando naquilo que devemos fazer para viver plenamente o reino de Deus. Portanto, deputado Renato Freitas, deputado estadual ou já falo de federal? Vamos falar de estadual ainda, né? Deputado estadual, Renato. A última ação contra você foi uma punição que levou à suspensão de prerrogativa do seu mandato de deputado estadual, após você ter sido solidário. Isso em 2024, com os professores nas dependências do Legislativo Estadual. Na ocasião,
os educadores se manifestavam contra a privatização das escolas estaduais. Um absurdo que a direita está fazendo nos 4 cantos do Brasil. Um projeto do governo Ratinho, do PSD, dedidado. O julgamento da Assembleia previa que o deputado, que você ficasse suspenso por 30 dias, impedido de discursar em plenário, de participar de comissões, de relatar projetos e de concorrer a cargos na mesa diretora. Depois disso, você foi julgado pelo Tribunal Estadual, que injustamente condenou você. E aí, você, com seus advogados, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E no último dia 3 de outubro, agora recentemente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a derrubada da decisão injusta da presidenta do Tribunal de Justiça do Paraná, que agiu não na justiça, mas para agradar os poderosos. Renato, agora, quase novembro, em que pé está esse processo? Olha, foi importante mesmo relembrar esse caso, porque ele é emblemático em relação à violência política que eu sofro na Assembleia. Essa perseguição que tenta me censurar. Ou, de fato, como foi o caso, em que eles impuseram a mim uma pena de silêncio, em que retirava todas as minhas prerrogativas, principalmente a de poder me inscrever e falar na tribuna, e também de discutir projetos, enfim, da minha atividade parlamentar naquilo que diz respeito ao convencimento e, sobretudo, as denúncias que eu estava fazendo ali na Assembleia diante de tantos casos de corrupção que assolam a democracia brasileira de forma geral e, em especial, a Assembleia Legislativa do Paraná. Eu defendi os professores, continuo defendendo os professores. Acredito que a educação é um instrumento de crescimento do país, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano e de afirmação de soberania, porque aquele país em que os cidadãos conhecem a sua própria história e oferecem mais resistência diante de narrativas como as do imperialismo norte-americano, que dizem que a gente serve e funciona melhor enquanto um anexo, um puxadinho, um protetorado dos Estados Unidos, como hoje ocorre. Então a educação tem essa finalidade, por isso a gente... E privatizar a educação é um crime, né, filho? A educação tem que ser pública, ela é uma função, um serviço essencial que o Estado presta e assim tem que continuar. Prestar com cada vez mais qualidade e garantir a universalidade do acesso. E não privatizar, fazer a educação uma mercadoria que dê lucro conforme os estudantes forem passando de ano. O resultado é catastrófico. Estudantes cada vez mais terminam o ensino médio e na condição de analfabetos funcionais. Não conseguem ler uma bula de remédio e extrair a compreensão necessária para utilizar a medicação ou saber dos seus riscos e etc. Para dar um só exemplo, né? Então não exercem de fato a sua cidadania, não têm condições de pesquisar, ler, se informar sobre os candidatos que votam. Isso daí só aproveita aos coronéis que ainda mantêm o país a partir do cabresto, né, Fê? E eles, para me punir por ter apoiado os professores que protestavam contra a terceirização naquele momento, me impuseram essa pena. O Tribunal de Justiça, a princípio, foi o desembargador que pegou o caso, ele reconheceu a ilegalidade e assim decidiu. Mas, estranhamente e usurpando da competência do STJ, porque veja bem, se um desembargador do Tribunal de Justiça vai lá, reconhece a nulidade dessa perseguição absurda e me reconduz aos meus direitos como parlamentar, daí do nada, madrugada de domingo, a presidenta recém-eleita do Tribunal de Justiça
com acordos no Palácio da Justiça com o governador, acordos com a classe empresarial e política que, né, controla o Estado, vai lá, desfaz, anula a decisão do desembargador e diz: não, Renato Freitas tem que de fato ficar sem suas prerrogativas, porque nós não nos metemos, né? A gente não se mete na decisão dos outros poderes. Isso é um absurdo. Os poderes, eles não são estanques que não dialogam. Os poderes, ele é um sistema de freios e contrapesos. Um fiscaliza e apoia, né? Coopera com o outro, e assim tem que ser para um convívio institucional harmônico. Mas o que ela falou era balela pura e simples. Era apenas vontade política dos poderosos. Mas é claro, quando a gente recorreu e foi essa questão para o Superior Tribunal de Justiça, a gente não teve nenhum problema, porque o ministro presidente do STJ, Herman Benjamin, eu acredito que seja, foi lá e disse que ela foi uma usurpadora de competências e, portanto, anulou a decisão dela, me reconduzindo às minhas prerrogativas, e a questão foi finalizada aí e desse modo. Então, fiquei um pouco mais feliz, porque há juízes, né, em Brasília, né, Fê? Deputado, saiba que não foi só o senhor que ficou feliz, não. A comunidade negra e todas aquelas pessoas brasileiras que lutam contra a desigualdade racial, que lutam contra a desigualdade social, também ficaram muito felizes com a sua volta à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E aí, deputado, ainda pegando um pouco a questão da perseguição, o principal tipo de violência registrado pelo Observatório de Violência Política da Universidade do Rio de Janeiro foi ameaça, com 52 casos, né? Os homicídios aparecem em segundo lugar, com 21 casos, e ainda houve registro de 18 atentados, 15 agressões e 6 homicídios de familiares, e um atentado contra o familiar de liderança política. E eu queria saber do senhor, deputado, como é que o senhor lida com essas perseguições políticas? Que no seu caso, graças a Deus, é só ameaças, mas que são ameaças que precisam ser rechaçadas, precisam ser investigadas, e as pessoas responsáveis por essa ameaça precisam responder judicialmente. E eu também soube que, no caso do senhor específico, houve até caso de envenenamento do cachorro do senhor. Como foi isso? O senhor pode trazer isso aqui a público, o que aconteceu de fato? Olha, realmente nós sofremos um processo, uma campanha de injúria e de difamação promovida pela extrema-direita, dizendo que nós, ao denunciarmos os homicídios que ocorriam por conta de tortura, maus tratos, desidratação, um preso morreu de desidratação no complexo médico penal, que havia lá aproximadamente 30 pessoas que já tinham cumprido suas medidas de segurança, não é a pena, porque eram pessoas que cumpriam medidas de segurança por conta de transtornos mentais, etc. Então havia cerca de 30 pessoas que já há mais de 10 anos, Marinho, veja, há mais de 10 anos já tinham cumprido a sua medida de segurança, e o psiquiatra tinha dito que eles já tinham condições de progredir, de ir para a rua, para uma casa de asilares, com uma liberdade assistida. E mesmo assim, eles permaneciam no complexo médico penal. E pior, em condições desumanas, degradantes e sendo explorados em sua força de trabalho. Por quê? Porque o que a direção do complexo médico penal aqui do Paraná fazia, eles pegavam cada um desses chamados asilares, que eram como eram chamadas essas pessoas, e colocavam em celas de pessoas acamadas, paraplégicas, com doenças terminais e etc., que tinham escaras, para que eles ministrassem remédio, trocassem curativo, higienizassem os presos e trabalhassem gratuitamente naquela cela. E as pessoas enfermas da cela não tinham a quem recorrer e, portanto, se seguravam e queriam também que aqueles asilares continuassem assim.
Então os asilares viraram trabalhadores escravos do complexo médico penal, que tinha números gigantescos de assassinatos entre eles, porque os policiais penais incitavam conflito para assistir, e os presos, de fato, sobretudo esses que têm transtorno mental, se matavam, e por maus tratos e abandono. A gente fez essa denúncia. Então a reação das forças de segurança pública foi muito forte, dizendo que a gente defendia bandido, que a gente tem relação com crime, e não sei o que, não sei aquilo tudo que a gente já conhece, direito dos manos. E isso daí refletiu aqui fora na sociedade. Então algumas pessoas começaram a falar, nos encarar na rua, perguntar, comentar, me ameaçar pela internet, e isso daí teve como desfecho material o assassinato do meu cachorro. Passaram 2 pessoas, a gente não conseguia identificar, né? De noite, capuz e tal, mas jogaram lá, acredito que tenha sido um pedaço de carne, e tinha chumbinho, eu não sei exatamente qual substância, ele foi envenenado, né? Foi esse o laudo da veterinária, e pô, cara, mataram meu cachorro, irmão. Mataram meu cachorro. É uma perseguição muito sinistra. Olha, eu vou dar um exemplo de agora, irmão. Antes de estar aqui conversando com vocês, eu estava ali no almoço. E os deputados todos, nós almoçamos, pegamos a notinha de CPF e somos restituídos como se fosse uma espécie de vale-refeição, né? E, pô, acredito que a dona do restaurante falou que foi lá uma pessoa para investigar se o restaurante realmente existia, se eu realmente comia ali, e se... pô, louco... Lá na Vila Macedo, em Piraquara, eu saí da Vila Macedo em 1997, mano. 97, com 14, 15 anos. Pô, a amiga da minha mãe lá, falando que tinha gente lá perguntando de mim, do meu passado, do passado da minha mãe. Pô, detetive particular. Então, tá um nível de perseguição, de investigação, que a gente desconfia até que a gente está sendo grampeado. O deputado Ricardo Arruda, da extrema-direita, que esse sim responde à lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, tráfico de informação, formação de quadrilha, rachadinha, entre outros crimes que agora eu não me lembro. Esse deputado disse na tribuna que conhecidos dele, da inteligência da Polícia Militar do Paraná, estavam promovendo uma investigação contra mim já há mais de 2 anos. E a gente faz o pedido pela lei de acesso à informação e não nos é dito nada. É dito que não tem nenhum registro, que nada é formal e, portanto, a gente não pode ter acesso. Então, a gente está vivendo um momento ímpar, eu diria, até em relação à maioria dos parlamentares brasileiros que estão sendo perseguidos. O tipo de perseguição que está sendo promovida contra a gente é uma perseguição muito mais violenta e criminalizante. E eu não estou dizendo que são de ameaças de morte em e-mail. Essas aí eu recebo um monte. Nem ligo para algumas eu promovo um boletim de ocorrência ou não, mas isso daí é nada, perto do que de fato está acontecendo conosco. Renato, isso é muito grave. E olhando para dentro de casa. Olhando para dentro de casa. Se você fosse um deputado branco, o partido que você pertence estaria te defendendo ou não? Olha, com certeza, né, Fê? Primeiro, se eu fosse um deputado branco, da classe média, que não tivesse vivido as agruras, os problemas, os dramas da juventude negra periférica, e que, portanto, se acomodasse às estruturas de poder partidários, eu teria logo um padrinho ou uma madrinha que, assim como eu, também não se incomodava com a gravidade, com a urgência desses problemas e conseguiria conciliar com as forças da situação, com o poder do status quo, de forma mais ou menos harmônica para construir um plano de carreira pessoal na política. E daí, é claro, eu cairia nas graças do meu partido. Mas não é assim que eu procedo, não é assim que eu penso. Bem, e não é assim que eu acredito que tem que ser a minha atuação política para honrar os meus ancestrais e as pessoas das comunidades de onde eu pertenço, de onde eu vim e para onde eu vou também. Bem, com o coração franciscano
eu faço um apelo ao PT do Paraná. PT Nacional, também faço esse apelo para você. Temos mais de 15 vereadores, deputados sendo perseguidos, negros e negras. Cadê uma postura corajosa do PT nos defendendo com amor e garra? Por que o racismo estrutural está pegando também os nossos partidos de esquerda? Por favor, acordem! Vocês precisam fazer um trabalho diferenciado com o povo negro. Marinho, eu estou errado? Não, senhor Frei. E, Renato, é importante aqui, como homem negro, deixar registrado que você não está só. Tenha certeza disso. O Frei Davi mesmo, a gente sabe que isso são dados, na época da ditadura, e isso veio a público, ele era muito perseguido, o Frei era o tempo todo vigiado. Eu não sei se você não sabe, Renato, mas só para você ter noção, ano passado, a Polícia Federal fez busca e apreensão na minha casa, onde eu tive de vir a público, onde eu tive o apoio do Frei, e aí especificamente nesse caso eu tenho que agradecer também ao OAB da Bahia que me apoiou, mas nós, enquanto pessoas negras, que buscamos, como você falou, a revolução através da educação e do conhecimento, nós pagamos o preço caro. Mas é importante deixar aqui registrado que você não está só, meu irmão. Você não está só nessa batalha. Estamos junto com você nessa trincheira. E aí, diante dessas perseguições, não precisa ir longe, ô Renato. A gente está vendo agora recentemente o que está acontecendo na extrema-direita, onde nós temos um deputado federal, home office, que está nos Estados Unidos ganhando todo o dinheiro público e agora o Conselho de Ética simplesmente arquivou o pedido, já que ele não trabalha, está fora do país há meses e continua recebendo. E aí, já que o Fê fez essa pergunta em relação à questão racial, essa analogia, trazendo um pouco também pela questão racial, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação ao arquivamento do Conselho de Ética em relação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos recebendo dinheiro e propagando prejuízo de bilhões, deixando vários pais de família, várias mães de família desempregados numa política totalmente contrária aos interesses do povo brasileiro. Eu gostaria de ouvir sua opinião nisso, com viés racial, por favor. Exato. O indivíduo está nos Estados Unidos traindo a própria nação, sabotando as instituições do país, agindo contra, notadamente, o STF, tramando com o Trump, recebendo sem trabalhar. Ora, quem recebe sem trabalhar em todo o país? E desde quando isso passou a ser uma virtude? Algo que lisonjeia, que se coloca no currículo, que é tolerável. Isso é corrupção escancarada. Mas como é uma corrupção de um homem branco, bem estabelecido, hipócrita, que se auto-intitula, que se auto-elogia homem de bem, é enfiado goela abaixo das pessoas numa espécie de propaganda massiva dos chamados homens de bem. E se fosse ele, um negro, pobre, falando sobre a necessidade, por exemplo, de reparação histórica e, portanto, divisão das terras e reforma agrária em nosso país, e estivesse não nos Estados Unidos, mas sim no continente africano, trocando experiências, tecnologias de resistência para implementar políticas efetivas de reparação em nosso país, e fosse deputado e se afastasse por 20, 30 dias, 40 dias, como ele ia ser visto? Com certeza ia ser processado, exonerado e retirado da política. Sem falar no assassinato de reputação que iam fazer dessa pessoa no nosso país, para que ninguém ousasse trilhar os mesmos passos. Então, o que a gente está vendo aí é cumplicidade dos poderosos com o Eduardo Bolsonaro, e isso daí é o ideário e a forma de agir da branquitude, né? Olha só, eu quero falar para vocês que o capitalismo está aí. E eu pergunto, como você está com o capitalismo? Com certeza,
Você sofre muito com o capitalismo. O ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil, que é a ilusão capitalista. Prepare-se para uma análise profunda com o sociólogo querido Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do país. Na sua visão, o capitalismo é contra um povo ativo, organizado e com conhecimento que liberta? Não, infelizmente não. Ele é o contrário. Ele quer consumidores passivos, sustentando a máquina de exploração montada pelas elites contra nós, povo pobre. Então, gente, vamos debater o capitalismo? A grande mentira do capitalismo é o tema da aula do Gessé Souza, que vai ser agora feita para nós no dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas. Entra aqui no link, garanta sua vaga, porque vai ser uma das aulas mais disputadas. O capitalismo está sendo debatido no mundo inteiro e você vai ser a pessoa melhor informada. Vamos lá? Bem, eu quero dizer para vocês que nosso horário estourou, foi muito bom o programa, o debate foi além do que nós esperávamos, o que é bom demais, e eu queria passar para uma breve mensagem final do nosso querido Renato, em seguida do nosso querido doutor Marinho. Olha, de fato, desde que a gente entrou na política, a gente construiu uma resistência coletiva junto às comunidades, aos territórios, às pessoas que estavam desesperançadas, céticas, que não acreditavam em absolutamente nada da política e hoje passaram a acreditar, a ver uma esperança. Mas para que a chama dessa esperança continue acesa, a gente tem que enfrentar o vale da sombra, a gente tem que enfrentar um caminho estreito, perigoso, de muitas artimanhas, cujos inimigos são maiores em poder, em armas e em disposição para o mal. Mas eu tenho certeza que eles não vencerão, porque, de fato, quando a gente se une em 10, em 100, em 1000, em 58 mil, como foi o meu caso, em número de votos, nós conseguimos frear o ímpeto e a voracidade desse tipo de gente. Então, quando a gente faz a denúncia aqui, não é e jamais será para desmotivar, para que os jovens e o nosso povo negro e pobre entrem na política. É justamente por contrário, para que saibam as armadilhas e entrem ainda muito mais fortalecidos a partir dos caminhos que estão sendo abertos. Então, esse é o recado e obrigado pela oportunidade de estar no programa. Foi. Doutor Marinho? E obrigado, Marinho, também. Obrigado mais uma vez ao nosso ilustre convidado, o deputado Renato. Renato, mais uma vez, saiba que você não está só e saiba que você representa toda a população brasileira que quer um país justo e igualitário. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Frei, e até uma próxima. Vamos fazer a nossa reflexão final, refletindo Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 22. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Esta é a mensagem, e com essa mensagem eu faço essa oração final, pedindo a Deus por Glauber Braga, nosso também irmão perseguido, dezenas e dezenas de pessoas que nós íamos comentar aqui, mas o tempo não deu, por todos os nossos irmãos negros e brancos, que são parlamentares de esquerda, que são perseguidos, e 99% dos perseguidores são de direita. Algo não está normal. E eu peço a Deus que amoleça, que esclareça, que limpe o coração do povo da direita, para que entenda que conviver na equilíbrio e na justiça é tudo o que o Reino de Deus pede a cada um de nós. Isso pedimos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares.